Fala pessoal, tudo bom? Estou aqui, Alisson Souza, mais uma vez do canal Cia Criativa Produções e hoje a gente vai fazer um vídeo complementar, tá? É um vídeo complementar do que a gente já tinha feito anteriormente sobre o nosso projeto para eleições, né? Debates, pode ser utilizado para pesquisa eleitoral e hoje a gente vai fazer um complemento da busca dos dados. Quando a gente disponibilizou o projeto, algumas pessoas adquiriram esse projeto e como eles são leigos no assunto, eles também pediram para que a gente visse a possibilidade de automatizar um pouco mais essas informações. Então a gente automatizou o nosso banco de dados da planilha que vai junto ao projeto, tá? Para que ele fosse personalizado para ir dentro do próprio sistema do TSE e fazer a obtenção dos dados de forma automática, tá? Uma vez esses dados obtidos dentro da planilha, elas podem estar dentro do VMix através do Data Source e podem ser utilizadas dentro de GCs variados. Pode ser um GC personalizado do próprio cliente, porque os dados já vão estar lá. Então, quanto ao layout de GC, vocês vão poder utilizar várias possibilidades, já que os dados estarão disponíveis para uso, tá bom? Então, o que a gente fez foi um automatizador do banco de dados para a captura da busca das informações direto do JSON do TSE e, consequentemente, você vai ter aí os dados para prefeito e para vereador de qualquer município de território nacional, tá? Então, vamos entender aqui o que a gente fez e quais foram as alterações necessárias que a gente trabalhou, tá bom? Então, primeiro de tudo, antes da gente prosseguir, eu vou fazer um pequeno alerta. O TSE, nessa fase de simulação, ele libera até amanhã essa fase de simulação, onde a gente vai estar podendo aí conferir, né, na realidade, se os códigos, as linhas de código, estão tudo ok e funcionando. Qual é a ideia? Ele vai simular uma eleição, então ele vai estar lançando arquivos de tempo em tempo, dentro de um horário pré-definido, e esses arquivos eles vão começar a gerar um controle, né, um conteúdo de dados, né? E aí você vai recuperando esse conteúdo de dados para entender a lógica aí de como se encontra os dados que você estão recebendo, tá bom? Essa é a lógica do simulado. Mas no dia da eleição a gente vai fazer de forma diferenciada. Por que a gente optou nessa metodologia, trabalhando aqui com o nosso controle de acesso? Você mesmo define a hora de atualizar. Por quê? O TSL pode te dar um bloqueio. Se você colocar um loop muito constante de busca de dados de informação, ele pode te dar um bloqueio, ele diz isso em documentação, que ele pode te dar um bloqueio de até 10 minutos por uma quantidade excessiva de buscas a partir de um determinado IP. Né? Porque ele pode estar pensando aí, talvez, um ataque hacker, alguma coisa do tipo, ele faz um bloqueio daquele IP por 10 minutos. Então você pode passar 10 minutos sem conseguir baixar os seus dados e aí você pode ficar para trás nas suas atualizações. Então a gente preferiu não deixar em loop, a gente preferiu deixar que o próprio operador fizesse o controle, né, de quando ele estaria ali fazendo as atualizações dos dados que ele necessita, tá? Então primeiro vamos explicar aqui a base da planilha, o fundamento dela. Bom, o TSL ele separa praticamente em 6 partes, né? Ele tem o ambiente, então aqui eu tenho um ambiente, que aqui eu estou com um ambiente simulado, mas eu posso ter o ambiente oficial. No dia da eleição, vocês vão colocar ambiente oficial. Se a gente colocar agora, não vai obter resultados porque a eleição não começou a gerar. Esse ambiente oficial, ele só fica disponível, né, para recebimento de dados a partir das 5 horas, para o Acre a partir das 6, né? Porque o Acre tem aquele horário diferenciado. Então, dentro desse contexto aí de fuso horário, né? A partir das 5 horas os arquivos eles vão começar a ser liberados. Então a gente vai estar usando o ambiente simulado, que é um ambiente que eles estão colocando dados agora aleatoriamente para que a gente possa fazer os testes nos sistemas. Qual é o ciclo? É o ano da eleição. No caso, a gente está em 2024, automaticamente ele vai gerar aqui o L 2024 e o código da eleição. Esse ano o TSE libera 2 códigos. O código da eleição para o primeiro turno é o 619 e para o segundo turno é o 620, tá? Porém, como a gente não está no oficial, a gente está usando o código 10143, que é o código de simulação. Aqui é o código do simulado, ok? Então a gente está usando aqui o simulado 2024 e o código do simulado.
Aqui a gente parte agora para a configuração principal. Qual a configuração principal? Você definir a UF e a cidade de onde você quer pegar os dados. Aqui eu deixei como São Paulo, São Paulo F, São Paulo capital, porque é onde tem normalmente o maior número de dados, né? A nossa maior metrópole, então a gente vai ter o maior número de candidatos, maior número de votantes e assim sucessivamente, tá? Então vamos lá. Mas como isso funcionaria, Alisson? Eu venho aqui, clico na setinha e vou escolher o meu estado. Se eu colocar aqui, por exemplo, Acre, quando eu venho na cidade aqui embaixo, eu só vou encontrar já separadinho as cidades que compõem o Acre, tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, lá para o Ceará, eu só vou encontrar as cidades que compõem o estado do Ceará. Então, eu vou fazer aqui com São Paulo, como eu falei anteriormente, para efeito da gente ter um maior quantitativo de números aqui, tá? Vou colocar aqui São Paulo capital, também teria aqui todas as cidades que compõem, né, o estado de São Paulo. Lembrando, esses dados, esses códigos, a gente pegou direto da base do próprio TSE, da documentação que ele fornece para essa leitura, então é algo que a gente vai estar trabalhando diretamente com o banco de dados dele, não é um banco de dados digitado, então a gente não vai correr risco de ter qualquer alteração. E aqui ele pede para informar qual é o cargo que a gente quer puxar esses dados. No caso aqui a gente está puxando para prefeito, mas a planilha ela já vai estar preparada para a gente poder trabalhar com outros cargos, né? Para eleição de presidente, governador, senador, deputado federal, estadual, ele segue o mesmo parâmetro. Então aqui a gente está trabalhando com o prefeito. Para facilitar a vida de vocês, o que foi que eu fiz? Eu deixei uma aba só para prefeito e uma aba só para vereador. Então a gente tem uma aba para prefeito e uma aba para vereador. Então aqui eu tenho a eleição de prefeito, aqui eu vou ter a eleição de vereador, tá? A gente deixou em duas abas separadas para que aí dentro do VMix você vai poder levar esses dados via data source para dentro do VMix e no VMix você pode tratar os dados como achar melhor. Você pode fazer G6 personalizados, né? Conforme o layout de apuração que você vai ter no dia, e aí você vai poder trabalhar esses dados aqui. Como é que compõe? O que compõe os dados de retorno? A gente tem 3 grandes grupos de retorno, tá? A gente tem aqui a sequência, número, nome, voto, porcentagem, situação e quantidade de eleitos, e aqui ele me dá a sequência, a ordem, aqui é aleatória, é a ordem de recolhimento dos dados, o número do candidato, perdão, aqui na sequência ele vem aleatório, porém é a sequência na qual cada candidato vai estando no contexto de posicionamento, tá? Aqui a gente tem o número do candidato, o nome do candidato, a quantidade de votos que ele obteve até o momento, aqui o percentual de votos, né, com relação à quantidade de votos, a porcentagem dos votos, a situação vai aparecer apenas quando tiver o término do pleito, então vai aparecer se é eleito, não é eleito, segundo turno, esses dados vão aparecer aqui, e aqui se ele está eleito ou não, por enquanto todos vão aparecer não, quando aparecer um sim é porque aquele especificamente está eleito, ok? E aí com esses dados aqui a gente tem uma segunda coluna, que é onde a gente vai utilizar um segundo grupo, né, vamos dizer assim, que a gente vai levar para dentro do VMix. Então dentro do VMix a gente vai utilizar esses argumentos aqui. Já está em ordem de classificação, então o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, conforme a classificação dele, tá? Você vai ver aqui pela quantidade de votos aqui, pela quantidade de porcentagem e pela quantidade da própria sequência. A gente está atualizando essa classificação com a sequência de dados obtidos direto do TSE, tá? Isso aqui pode ir alternando e alterando. E no terceiro grupo a gente tem aqui o partido e vaga, também recolhido direto do próprio TSE. A gente identifica o partido que for um partido independente, uma federação ou uma coligação, quantas vagas eles teriam disponíveis, né, para o pleito em si. Como a gente está trabalhando com o prefeito, então o partido aqui ele não vai mostrar nenhuma vaga disponível, porque na realidade ele não tem coeficiente de prefeito, então o coeficiente direto é da eleição. Né? Quem ganhar, ganhou, ele já vai aparecer aqui, total de vagas, uma vaga, só tem uma vaga para garantir, e ele vai informar aqui quem ganhou posteriormente, tá? E aí eu tenho o grupo de elementos variáveis, né? Grupo de informações variáveis que vão ser recolhidas. Eu tenho aqui a percentual de votos válidos, tá?
o total de votos válidos, porcentagem que esse total de votos válidos significa, né? A quantidade de votos nulos, o percentual que ele significa, quantidade de votos em branco e quantidade percentual dos votos em branco. E aí a gente tem total de sessões, quantas sessões existem no município, quantas já foram totalizadas, percentual dessas totalizações das sessões, quantas estão faltando ser totalizadas e a porcentagem que falta totalizar. Isso aqui é bem bacana em GC quando a gente mostra aquele percentual, né? 30% das urnas apuradas, 40%, 50%, falta 10% das urnas. E aqui o total de eleitores. Aí a gente deixou uma verificação de rotina, tá? Por exemplo, aqui eu tenho data, hora e se está finalizado ou não. Quando a gente atualizar agora o nosso sisteminha aqui, ele vai conferir a data e o horário. Se o novo arquivo disponibilizado pelo TSE está com uma hora diferente dessa, ou seja, está com a hora maior, aí ele prossegue e atualiza os dados. Mas se é o mesmo arquivo, para evitar processamento desnecessário, ele te dá uma mensagem dizendo que está tudo atualizado, ou seja, não requer novas atualizações. E aqui a gente tem o total de candidatos inscritos no pleito, como é para vereador, para prefeito aqui, perdão. A gente tem 10 candidatos aqui inscritos e total de uma vaga para um candidato. Vamos dar uma atualizada aqui para ver se a gente tem atualização nessas informações. Vou atualizar aqui, ó, pesquisar prefeito. Ele me dá dizendo que a biblioteca JSON está instalada corretamente. Ok, isso é um argumento que a gente colocou de segurança, porque se houver algum tipo de erro, ele vai te mandar uma mensagem primeiro que está errado. Então aqui ele já consegue ir lá dentro do banco de dados do TSE e capturar as informações. Vou dar um ok. Ele já foi lá, como são poucos candidatos, ele já capturou. Observe que aqui ele já alterou o horário, ó. Dados carregados com sucesso. Ele carrega primeiro os dados na primeira parte. Vou dar um ok. Ele atualiza os dados na segunda parte já pela ordem de classificação e vou dar um ok. E aqui ele já me preencheu. Então, beleza, ele já aumentou aqui o quantitativo, ele já subiu um pouco aqui, já está com 33,6%. E aí tem uma questão de um filtro. Eu coloquei eu tenho lá no meu GC, mas eu só quero mostrar os 3 primeiros. Aí você tem aqui esse filtro de pesquisa, tá? Aqui eu estou mostrando 10. Eu vou dizer aqui que eu quero mostrar apenas 3. Né? Eu venho para cá e vou digitar que eu quero mostrar apenas 3. Eu venho aqui em ordenar eleitos. Ele vai limpar e vai me trazer apenas os 3. Na próxima vez que eu atualizar o sistema, ele vai utilizar esse argumento como sendo verdadeiro. Então, ele vai me fazer a leitura dos dados e vai me mostrar aqui apenas os 3. Eu só quero mostrar os 3 primeiros. Eu só quero mostrar os 4 primeiros. Vou colocar 4 lá e vou atualizar a minha ordem. Ele está me ordenando aqui os 4 primeiros candidatos lá. Ok? Vamos tentar atualizar novamente? E aqui ele me diz se está finalizado ou não. O que é que ele vai me dizer aqui? Está finalizado? Não. Então ele vai ficar em vermelho. Ainda está acontecendo a eleição. Você ainda está recebendo dados. Quando eu atualizar e ele ficar verde, aí ele vai dizer que terminou. Aí ele vai dizer sim, está finalizado. Então não tem mais atualização de dados, 100% já foi totalizado. Vamos atualizar mais uma vez aqui. Atualizei, biblioteca atualizada. Ó, dados já estão atualizados. Nenhuma alteração foi feita. Por quê? A última atualização foi essa. Vou dar um ok, ele parou, ele está aguardando. Vamos lá em vereador agora para ver como vai ficar. Em vereador, eu vou ter um quantitativo maior de dados, tá? Eu vou alterar aqui também para São Paulo, já que São Paulo a gente vai ter um quantitativo maior de dados. Então, eu vou lá procurar aqui São Paulo. Beleza, estou com São Paulo aqui. Eu já sei que ele vai ter um quantitativo maior, tá? Aqui estava com os dados do teste de ontem, né? Que a gente estava testando aqui, ó. Por isso que ele está assim, que ele foi fechado ontem e agora está acontecendo um novo teste disponibilizado pelo TSE, como fosse uma eleição simulada acontecendo nesse exato momento no TSE, tá? Vou pesquisar aqui, ó. Ok, o JSON está ok e ele vai começar a fazer a pesquisa, ó. Está pesquisando todos os dados, observa aqui, ó, a quantidade de vereadores crescendo aqui, a quantidade de partidos e as vagas disponíveis para cada um já estão atualizando aqui. São Paulo, ela tem
se eu não me engano, 55 vagas, né, na Câmara Municipal, então ela sempre tem um quantitativo de vereadores bem grande, ó. Dados carregados, ele carregou todo mundo, ok, beleza. Agora vamos atualizar aqui, ó. Vou dar um ok e ele vai prosseguir e atualizar os dados aqui, ó. Dados ordenados e preenchidos com sucesso, ok. Então eu já estou aqui, por quê? Porque eu defini também que eu quero mostrar apenas os 10. Ah, mas aí lá em São Paulo eu sei que eu tenho 55 cadeiras disponíveis, né? Vamos dizer assim. Aí eu vou lá em São Paulo e vou dizer que eu quero mostrar 55. Eu venho aqui e ordeno novamente. Vou ordenar os dados, dados ordenados com sucesso. Se eu baixar aqui minha planilha, ó, a gente deixou disponível aqui até mostrar 100 vereadores se precisar. E aqui a gente pode baixar aqui que a gente vai ter todos os dados de todos os vereadores aqui até o infinito e além, tá? Então a gente tem muita informação aqui que é baixada automaticamente do TSE. Beleza, Alisson. Então, quais informações foram baixadas, né? O número do candidato, o nome dele, a quantidade de votos que ele obteve, o percentual, a situação. Na situação, mesma coisa que a gente já comentou, ela vai aparecer que ele está eleito, segundo turno, eleito por coeficiente, eleito por média, ele vai dar algumas definições apenas quando fechar. Como o pleito ainda não fechou, ele continua ainda totalizando. Aqui ainda falta 66% de urnas aqui a serem apuradas nesse teste, tá? Mais ou menos a cada 3 minutos, 4 minutos, ele faz aqui um lançamento de mais um bloco de atualização. Vamos voltar lá em nosso prefeitinho lá para ver se já atualizou. Às 15 horas 39h12, vamos atualizar. Ó, ok, já tem novas informações, ok e ok, ó. 154404 ele já atualizou outra vez. Então ele já teve uma nova atualização. Ainda não terminou. Ainda está faltando 59% das urnas, mas aí ele já tem aqui uma definição, né, bem próxima aqui. 3 candidatos, praticamente os 4 aqui primeiros, todos estão lá, tá? Concorrendo ainda aqui essas informações, tá? Então, total de votos válidos, porcentagem, ele já está trabalhando puxando aqui as informações direitinho. Então, vamos lá. Vamos lá em vereador e vamos fazer mais uma atualização. Eu queria ver se a gente conseguia fazer para ele aparecer aqui finalizado e a gente ter acesso, tá? Vamos tentar mais uma vez. Tem atualização nova chegando. Então, ele vai lá e faz um preenchimento novo das atualizações. Que ele vai pegar o quantitativo de voto, por isso é necessário que ele faça a leitura, né? Porque ele vai alterar a sequência, ele vai alterar a quantidade de votos, ele vai alterar o percentual, então é necessário sempre ele fazer essa nova leitura dos dados. Beleza, concluiu a leitura e agora ele nos atualiza aqui com sucesso. Então ele já está andando aqui bem, né? Vamos lá entender que ele está caminhando bem aqui no nosso processo e vamos ver aí como ele vai prosseguir adiante, tá? Então, vamos lá. Eu quero diminuir aqui, não quero mostrar todo mundo, quero mostrar só 15 primeiros aqui. Vou lá aqui, ordenar apenas os 15. Então, beleza, ele vai estar ordenando aqui só os 15 primeiros colocados aqui. Tudo bem? Vamos voltar lá no nosso prefeito. Resultado prefeito, vamos dar uma atualizada. Ó. A última foi às 15h4404. Vamos tentar ver se tem alguma coisa. Dados estão atualizados, nenhuma alteração foi feita. Ok. Beleza. Vou mudar aqui, ó. Aí eu pulo, né? Que a gente tem aqui a definição. Vou alterar aqui. Vou colocar aqui a minha cidade, tá? Como tem um número menor de eleitores, provavelmente já foi mais rápido. Então, possa ser que ela já tenha terminado. A gente vai conseguir aqui ver que ela finalizou aqui o processo. Então, vamos lá e vou pesquisar. Ok. Dados carregados, ok. Como eu mencionei, ó, como é uma eleição que tem menos eleitores, né? Ela já apareceu aqui, ó, que já foi finalizada e já tem um candidato eleito aqui, ó. Já tem um candidato eleito e já está finalizada. Vou colocar lá para vereador também, ó, às 15h47h22. Vou colocar aqui para vereador
Deixa eu atualizar aqui mais uma vez o vereador aqui, ó, 154603, isso é a última atualização. Ainda continua com a mesma, então eu vou alterar aqui para Rio Grande do Norte. Vou colocar aqui a minha cidade. Como eu te falei, como é uma cidade pequena, normalmente esses menores vão recebendo mais rápido esses dados, tá? Vou atualizar aqui, ó. Já está finalizado, ele já me mostrou que já finalizou, ó. Ok. E ok, e ele já me ordenou aqui, ok. Aqui na minha cidade são 15, né? São 15 vereadores, né? Aqui na simulação ele ainda está colocando como 13, porque era da campanha anterior, né? Os dados da campanha anterior, que eram 13 vereadores, mas agora são 15 vereadores. Então ele já dá aqui o total de vagas 15, ele coloca aqui ó, como 2 suplentes. E o eleito que eu falei, ó, a diferença que agora ele vai te mostrar é que na situação quando está fechado, ele vai te dizer aqui, ó, qual é a situação desse candidato. Tá? Ele está eleito por coeficiente partidário, ele está eleito por média, né? Ele é suplente, se ele ainda tem, ele está ali dentro de um patamar, dentro da federação e dentro da coligação, tá? Ou ele é não eleito. Tipo, esse tá fora, realmente não tem situação nenhuma. Se eu colocar aqui para mostrar aqui os 30 primeiros, já que tem 15 vereadores, né? Eu vou conseguir entender aqui, ó, que ele me jogou aqui os 13 primeiros aqui, o vereador mais votado, e aqui ele me mostrou aqui os outros que poderiam ser prováveis suplentes. Aí vai depender das coligações. E ele me diz que o partido 63 aqui na simulação, ele tem direito a colocar 2 vereadores. O partido 58 vai colocar 1, a federação vai colocar 2, essa outra vai colocar 2, o partido 14 não obteve quantidade suficiente de votos, não vai colocar ninguém. A federação aqui vai colocar 1, a outra vai colocar 3, o outro vai colocar 1, e aqui vai colocar 2. Então, quando a gente juntar esse processo aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vai dar o total realmente de vagas disponíveis, que são 15 vagas que a gente vai ter disponíveis aqui para a nossa prefeitura, tá? Para a nossa Câmara aqui de Vereadores, no caso aqui da nossa cidade. Então aqui ele deu total de sessões total de sessões que tem no município, 147, apuradas total 147, 100% apuradas, não apuradas 0, já apurou todo mundo, já veio para cá, porcentagem não apurada 0, já apurou tudo, quantidade de eleitores 43 mil, e aí já está finalizado sim, já ficou verdinho aqui, tá? Tem um outro mecanismo também, que é quando a gente tem, durante uma atualização, que um candidato ele esteja já eleito antes da eleição finalizar, ele pode estar eleito por uma situação matemática, né? Por um cálculo matemático, tipo que já não há mais dúvidas que ele ganhe, só que não terminou ainda de computar tudo aqui. Então, ela está finalizada? Não, mas ele já vai ter um candidato eleito, né? Ele já vai estar eleito, mas ainda não está finalizado. Beleza? Ó, vou alternar aqui agora, na frente de vocês, aqui, vou voltar lá para São Paulo, que é o maior banco de dados que a gente teria, né? Vou voltar aqui para São Paulo, para a gente ver como é que anda lá São Paulo. São Paulo, capital, ó. Vou atualizar aqui meus dados. Ainda não finalizou, ó. Aí ele vai fazer a atualização desses dados aqui, tá? Ó, ele está lendo lá os dados. Como a gente já sabe que tem mais de 1.700 vereadores, então ele está subindo aqui na atualização, a gente consegue acompanhar. Beleza, ele vai finalizar agora a qualquer momento. 1.829 candidatos, ok, ele carregou todo mundo. E agora ele vai ordenar conforme os 30 que a gente definiu lá, ordenou todo mundo na ordem e aqui ele já atualizou. Não mandou ainda, 59%. Ele está na metade da campanha aqui ainda, tá? Então esse é o procedimento que a gente vai fazer. Se a gente for lá para prefeito, provavelmente vai estar algo parecido, né? Porque... aqui deixa eu puxar aqui...
Eu vou puxar aqui minha capital aqui, tá? Natal aqui, que também tem um número grande, mas não é tão grande. Acredito que talvez, não sei se já vai estar fechado. Vamos lá. Ok, ainda não fechou, ainda falta 18%, ó, essa está quase fechando, tá vendo? Então, aqui eles estão simulando realmente como seria na campanha. Cidades menores, elas vão fechar mais rapidamente, porque o recebimento dos dados vão ser mais rápido. Cidades maiores, sempre vai ter aquela um pouquinho de demora a mais, tá? Então, aqui ela não fechou ainda, ó, não tem situação de eleito. Vamos alterar lá o vereador também, para Natal. Ela já está mais próximo de fechar. Vou colocar aqui Rio Grande do Norte e vou alterar aqui para Natal. Natal. E vou atualizar aqui meus vereadores. Tá, esse quantitativo de vereadores que ele coloca no simulado e quantitativo de prefeitos é normalmente a média, tá? Não é um número exato, mas é uma média parecida com a da eleição anterior. Então aí ele já tem mais ou menos, a gente vai ter mais ou menos uma noção da quantidade aí que vai ter. Aqui tem 922 candidatos inscritos, né, no pleito. Carreguei aqui meus candidatos. Vou dar aqui um OK. Beleza? Ele ainda não carregou todo mundo aqui. Ainda está faltando mesmo 18,03% aqui. Não tem ninguém ainda com situação de eleito. Vamos tentar aqui atualizar. Vamos ver se ele vai atualizando aqui, ó. Não tem nenhuma atualização nova. Vamos tentar aqui. Não tem nenhuma alteração a ser feita, tá? Então, beleza, gente. Essa aqui é a sistemática da nossa planilha. Lembrando que esse banco de dados aqui é o que você pode mandar para dentro do data source do VMix. Essas informações podem entrar, essas informações de quantidade de candidato, qualquer informação dessa aqui, ela pode entrar dentro do VMix, do banco de dados Data Source, e você utilizar dentro do seu G6 da melhor forma possível, tá? No nosso projeto vai ter alguns G6, um GC padrão, né, de apuração, mas aí você pode estar criando e personalizando o GC da forma como você achar melhor, tá? Antes de finalizar, vou dar só mais uma atualizada aqui. Já estão atualizados. Vou atualizar aqui mais uma vez. Vamos ver se aquele já ainda permanece atualizado. Ok. E para efeito aqui de vocês entenderem, né? Vamos aqui lá para o Acre e vou aqui lá para Chapuri e vou dar uma pesquisada lá em Chapuri. Por que ela deu erro de URL? Porque no simulado ele não libera para todas as cidades, tá? Então, provavelmente aí algumas cidades elas não vão estar liberadas na simulação, tá bom? Vamos lá aqui para Ceará. Ceará ele está disponível aqui para simulação, algumas cidades. Aqui também já totalizou todo mundo, ó. Eleito, não eleito, não eleito, não eleito, não eleito, eleito, né? Quantidade de eleito, quantidade de inscrito, quantidade de vagas, sim, finalizado. Beleza? Então é isso, tá bom? Fiquem todos com Deus aqui. Se inscreve no canal para quem não é inscrito. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. E estamos aí, tá bom? Nos vemos, até mais.